Então aqui nós continuamos nossa aula, nessa parte 2 do vídeo, nós estamos falando sobre Esther. Quando nós vemos a atitude de Esther, né, ela não se deixou ser levada ali pela ansiedade, ela não se deixou ser levada pela a notícia, né? Ela não fraquejou, ela não viu ali aquela dificuldade. Ela primeiro buscou a Deus e chamou o pessoal para fazer o jejum. E ela e suas moças também, né, que eu acredito que nem acreditavam no mesmo Deus que Esther, mas ela colocou todo mundo que estava à volta dela para jejuar. Então há momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar uma atitude e nós precisamos nos colocar na posição para que possamos então ser abençoados. Então ela tomou essa atitude aí de fazer esse jejum. E nós iremos falar sobre o jejum hoje, é uma coisa importante, né, na vida do cristão. O cristão não pode deixar essa prática do jejum. Então Esther, ela foi grandemente abençoada. Quando ela entra na presença do rei, nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição que ela foi agraciada, né? O rei já olhou para ela com outros olhos. O rei já disse para ela, olha, estendeu o cedro, né? E já disse para ela, peço o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Então olha só como Esther foi abençoada, correndo o risco ali de entrar, né? Ela até disse, se for para perecer, eu pereço pelo meu povo. Ela tinha confiança e ela sabia também o risco que estava correndo, entrando na presença do rei sem ser convocada. Então ela buscou primeiro a Deus, jejuou. É uma pena que hoje, nos dias atuais, muitos cristãos, né, recorrem primeiramente a pessoas, muitas vezes que nem são evangélicas, que nem professam a mesma fé, só lembram de orar, só lembram de jejuar, só lembram de buscar a Deus quando o problema já está irreversível. Esther jejuou primeiro. Então aqui fica uma lição para cada um de nós. Ela entendia que a única saída era o Senhor. Então o jejum contribui para o quebrantamento e subjugar a natureza humana. Olha que interessante isso daqui. Olha o que nós aprendemos com Esther aqui. Esther, ela nos ensina que confiar na segurança divina é prerrogativa de quem conhece o Senhor. Então, semelhantemente, hoje podemos nos achegar diante do trono da graça, com confiança em Jesus Cristo, que intercede por nós e nos abriu um novo caminho. Então, eu volto a frisar a importância do jejum. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós jejuamos, nós passamos a vigiar mais de perto os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas palavras. Então, devemos fazer então um plano pessoal de jejum. Ao fim, eu tenho certeza que você vai se sentir espiritualmente mais fortalecido, nós vamos entender claramente as respostas que Deus concede às nossas orações. Então Deus, sem sombra de dúvida, te abençoará. O jejum ele deve fazer parte da vida cristã para nos tornarmos, melhores soldados nessa guerra, nessa batalha. Então, conforme relata, Deuteronômio no capítulo 31, no versículo 8, Deus ele nunca nos prometeu aí que nós não iríamos ter dificuldades, mas Ele nos prometeu que não iria nos abandonar. Então, assim como Esther, nós devemos ter confiança de que Deus está no controle das nossas vidas. Então, nós devemos confiar em Deus, devemos crer, colocar nossas dificuldades diante de Deus, na presença de Deus, em oração, com jejuns, para que nós possamos então ver o resultado da vitória. Deus ele é um Deus abençoador que sente as nossas
as nossas fraquezas, Ele entende, Ele vive isso, Ele passa conosco por isso. O próprio Jesus Cristo, Ele nos mostrou isso, Ele passou quando Ele chorou sobre o túmulo de Lázaro, Ele se entristeceu ali. Então, mostra-nos que o Senhor sente e chora as dores conosco. Então Ele se compadece de nós. Por isso que é importante nós colocarmos diante da presença de Deus todas as nossas dificuldades. Então nós aprendemos nessa aula aqui que depois que Esté fez esse jejum, ela deu ali um grito de socorro, né? Entrou na presença do rei, né? Ali quando ela entra na presença do rei, ela já entra cheia do Espírito Santo. E o rei, ele já vê Esté de uma forma diferente. Deus toca no coração do rei para que o rei olhasse para ela de uma forma diferente. Então, ela é agraciada e ali ela dá aquele, né, vamos dizer assim, o grito de socorro pelo povo. Ela intercede pelo povo ali. Ela usa a sabedoria, né, para com o rei, para com Amã, e consegue então montar muito bem uma narrativa com paciência, né, para que tudo desse certo. E graças a Deus tudo deu certo. Então, aonde há alguém clamando, né, a Deus, também há algum inimigo por perto. Nosso comentarista nos traz isso aqui. Então, quando você clama a Deus, pode ter certeza que tem também sempre alguém, né? O inimigo está à espreita, esperando o momento certo para atacar. Então, fiquemos sempre na dispensação de Deus, com orações, com jejuns, sempre nos preparando, sempre nos santificando, para que venhamos estar prontos para a hora da luta, a hora da necessidade, a hora do confronto, a hora do enfrentamento. Então Estela sabia, né, que o único refúgio estava em Deus. Então ela orou, ela jejuou, ela arriscou a sua vida, né, comparecendo ali diante do rei, né, para pedir pelo seu povo. Vamos para o nosso tópico 3. Tem muita coisa boa aqui nessa última parte do vídeo.